aí, pessoas? Vamos nessa? Agora falar um pouquinho sobre termoquímica. Ô, Pink, o que é esse tal de termoquímica aí? Vai ser uma área da química que vai estudar o calor envolvido nas transformações químicas. Perceba que aqui eu coloquei calor envolvido, tá? Essa quantidade de calor que vai estar presente nas transformações químicas depende do tipo de reação. Eu posso ter uma reação que libera calor, a gente vai chamar ela de reação exotérmica. Exemplos aqui, queima de uma vela, combustão, são reações que tendem a liberar energia para o meio externo. Significa que reações exotérmicas deixam o ambiente externo mais quente, vamos dizer assim. Por que, Pink? Porque o calor sai de dentro do sistema reacional e vai para fora. Então, se eu segurar um tubo de ensaio em uma reação exotérmica, eu vou sentir a minha mão aquecendo. Belezinha? Já nos processos que absorvem calor, os processos endotérmicos, esses processos endotérmicos que absorvem calor, eles vão tirar calor do sistema. Então, se eu segurar um tubo de ensaio num processo endotérmico, a minha mão vai esfriar, a temperatura do tubo de ensaio diminui. Por quê? Para a reação acontecer, ela rouba calor do meio externo. Exemplo, fotossíntese é um tipo de reação endotérmica, bolsa de gelo instantâneo, belezinha? Então, nesse slide, o que eu preciso me ligar? Que existem reações que absorvem e que liberam calor. Lembrando vocês que calor nada mais é do que energia em trânsito. Eu vou ter uma movimentação de energia, belezinha? Vamos que vamos. Olha só, no que os estados físicos eles vão interferir nesses processos? O estado sólido é um estado mais organizado, de menor energia. Para ele poder virar líquido, vir nesse sentido, eu tenho que ter o fornecimento de calor para ele. Então, a substância sólida, ela absorve calor, é um processo endotérmico para ela virar líquido. Só para a gente relembrar, sólido passando para o líquido, o nome desse processo chama-se fusão. Líquido para o gasoso também é um processo que absorve calor. Eu vou ter a absorção de energia. Então, eu também tenho um processo endotérmico. E aqui, esse processo chama-se vaporização. Vaporização. Beleza? Agora, se eu fizer o processo contrário, eu tenho um gás, é uma substância cujo estado físico estará mais energético. Para que essa substância passe a ser líquida, eu preciso liberar calor. Por isso, é um processo exotérmico. Exemplo aqui, né? Nomeando esse processo, é a nossa condensação. Condensação. Pode ser chamado também de liquefação. De líquido para o sólido também tem a liberação de calor, que é um processo chamado de solidificação. Belezinha, gente? É mais para relembrar a matéria aqui do primeiro ano. Ó, continuando a brincadeira, estado sólido, um nível de energia menor, porque ele está mais organizado. Já o gasoso tem um nível de energia maior e tem um menor grau de organização. A gente vai falar um pouquinho mais para frente desse grau de organização, tá? O grau de ordem ou desordem. A gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente e vai chamar isso de entropia. Belezinha? Mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Vamos que vamos, meu povo! Bom, representação de quantidade de calor. Nós, na química, representamos quantidade de calor por H, tá? É nosso símbolo de quantidade de calor e que vai receber o nome de entalpia. E, na verdade, o que a gente usa mesmo é a variação de entalpia, que vai ser a energia final menos a energia inicial. Pensando em química, o ΔH vai ser a energia do final de um processo químico, nós falamos desse final como sendo produtos, menos a energia inicial, a energia do início,
O início de um processo químico são os reagentes. Fechou? Então, final menos inicial ou HP menos HR. Entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. Dando aí continuidade, olha só. Tipos de reações, reação endotérmica. Reação endotérmica, ela absorve calor. Obrigatoriamente, eu vou ter uma representação de ΔH com o sinal positivo. Isso daqui vai ser um saldo energético. Saldo energético. Então, um saldo energético positivo. Beleza? E, com isso, a energia dos produtos será maior do que a energia dos reagentes. Falando de reações, como eu as represento? A gente usa equações termoquímicas para representar esses processos. O que eu tenho que ter numa equação termoquímica? Eu tenho que ter a equação devidamente balanceada, tenho que ter também os estados físicos e o saldo energético, ou a energia envolvida no processo. Saca só, essa aqui é a representação clássica de um processo termodinâmico, termoquímico, que tem as substâncias devidamente balanceadas, os estados físicos e o saldo energético. Essa é a representação padrão, é a que mais aparece, tá? Qual o meu medo? Quando os vestibulares começam a inventar moda e não coloca o ΔH, não representa claramente o símbolo de ΔH, coloca essa energia fazendo parte do sistema representativo da equação. Como, por exemplo, assim, nessa representação me preocupa um pouco menos. Por quê? Porque eu me preocupo menos porque está dizendo claramente que eu tenho aqui os meus reagentes, eu estou fornecendo energia para eles. Então aqui fica mais fácil a gente enxergar que esse processo é endotérmico. Entretanto, esse daqui não, olha só, aparece sinalzinho negativo. Então, quando você tiver a energia nos produtos e não houver o símbolo de ΔH desenhado, o que eu gostaria que você fizesse? Reescrevesse a equação, colocar o símbolo de ΔH e trocar o sinal da energia. Aí você faz a análise do processo, porque essa primeira equação é que a gente está mais acostumado a fazer. Então, apareceu essa daqui, que tem o símbolo de energia nos produtos. O que você vai fazer? Você vai reescrever essa equação, vai colocar o símbolo de ΔH e vai trocar o sinal da energia. Fechou? Tranquilo? Agora vamos para o processo exotérmico, ou uma reação exotérmica. Olha só, ela libera calor, o saldo energético vai ser negativo, então eu tenho ΔH negativo, e a energia dos reagentes vai ser maior do que a dos produtos. Por que isso? Porque os meus reagentes têm mais energia, libera para o meio externo, daí a reação exotérmica, libera para o meio externo e, por conta disso, o meu produto acaba ficando menos energético. Representação, de novo, aqui é a representação clássica, ó, sinal negativo do saldo energético, numa boa. Entretanto, apareceu assim, ó, na boa, evita analisar essa equação. Eu tenho a energia no produto, o que você vai fazer? Reescrever essa equação, vai colocar o símbolo de ΔH e vai trocar esse sinal. Para aí sim você ter a representação que você estará mais acostumado com o sinalzinho negativo aqui. Fechou? Ou ela pode aparecer aqui, também aqui não me preocupa muito, porque ó, sinalzinho negativo no reagente, bate com esse, tá tudo certo. O que me preocupa nesse processo é essa representação aqui. Tá ok? Bom, agora vamos que vamos. Relação entre ΔH e cálculo estequiométrico. Primeiro tipo de exercício que aparece, ele me dá a equação como um todo, me dá o saldo energético, mas ele pede para eu relacionar uma dessas substâncias com energia. Então, ó, quando não tem nada na frente, vou até trocar a cor aqui, para poder chamar a sua atenção melhor, ó. Quando não tem nada no reagente, significa que é número 1. Então, essa proporção é a proporção molar. Então, eu posso dizer que 1 mol de etanol está associado a uma energia liberada de menos 327 kcal.
Ou, se eu não quiser usar o mol, eu quiser usar massa, aí eu uso a massa referente ao mol. A massa molar de etanol está associada à liberação dessa energia. Mas, Pink, se eu não tiver o etanol, o texto estiver se referindo à quantidade de CO2, aí eu associo 2 mols de CO2 produzidos vai liberar essa energia. Ou 2 vezes a massa molar de CO2 vai liberar essa energia. Ou 2 vezes o volume molar de CO2 vai liberar essa energia. Ô Pink, então eu posso associar a energia com uma fórmula do produto ou uma fórmula do reagente? Sim, sem problema nenhum. E nesse caso, nesse exemplo de exercício, o que ele fala? Ele fala, ó, muitos carros utilizam o álcool etílico como combustível. Sabendo que sua combustão total é representada pela equação química balanceada, deu para a gente, qual a quantidade de calor liberada na queima de 111 gramas de álcool etílico? Então, o que eu vou ter que fazer? Associar álcool etílico com energia. Pô, Pink, eu não sei que é álcool etílico. E agora? Deu ruim? Calma, vai dar bom ainda, ó. Essa fórmula você sabe o que é água. Então, não é álcool etílico. Essa daqui você sabe que é gás carbônico, então não é álcool etílico. Ah, garoto, ó, O2 você sabe que é o gás oxigênio, então não é o álcool etílico. Então o álcool etílico é esse bonitão aqui, ó. Então ele é o meu álcool etílico, então ele, por exclusão, é esse carinha aqui. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 1 de C2H5OH está relacionado com 327 quilocalorias. Meus queridos, olha só, como está implícito no texto que ele está falando de calor que foi liberado, eu não preciso colocar o sinal de negativo aqui, porque está implícito, tá? Mas se você quiser trazer o sinal, sem problema nenhum. Só que agora ó, eu tenho a proporção molar 1 para a energia de 327 kcal. E aqui agora, o que eu faço? E agora eu vou pegar e vou transformar essa proporção molar em massa. Como eu faço isso? Acho a massa molar. Lembrando vocês, massa molar é a soma das massas de todos os átomos da fórmula. Então, olha só, carbono eu tenho 2 carboninhos. Cuidado aqui, ó, eu tenho 5 Hs com 1, dá 6, meus queridos, ó. 6 Hzinho mais um oxigênio. E aí, massa molar vai ser 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 1 vezes 16. Massa molar dessa encrenca, 46 gramas por mol. Como é proporção molar, já está implícito aqui que é por mol. Então, eu posso simplesmente dizer que 46 gramas de etanol vai liberar 327 quilocalorias. Quanto que eu tenho? 141 gramas. 141 gramas vai produzir qual quantidade de calor? É isso que a gente vai descobrir agora. Ó. Então, quantidade de calor que... É porque eu tenho 2 unidades diferentes. Show de bola. Porque eu posso ter até 2 unidades diferentes na regra de 3. Ó. Faço a regra de 3 aqui. Um abraço. Vai ser 327 cacau. Não é chocolate, hein? Nossa, desculpa, gente. Foi ruim essa, perdão. Dividido por 46. Olha que bonitinho, corta grama com grama, por isso eu posso ter até 2 unidades. Então, a quantidade de calor vai ser 1.002 quilocalorias. Essa é a quantidade de calor que foi liberado pelo processo. Valeu, gente. Espero ter ajudado. Moçada, abraço!